Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Bom, como vocês estão vendo, eu tô gestante de 6 meses. Pois é, o Pedro Miguel tá crescendo. E hoje eu tô aqui para gravar um vídeo para dar dicas sobre como deve ser a alimentação durante a gestação. Porque eu vejo que muitas gestantes têm dúvidas quando engravidam, tem muita dúvida do que comer, do que pode comer, do que não pode, quanto de peso que ganha. Então hoje eu tô aqui para esclarecer essas dúvidas, porque como eu tô gestante e também sou uma profissional da área, né? Então vou dar essas dicas para vocês. Você quer saber passo a passo sobre esse assunto? Então se liga nesse vídeo até o final que eu te explico tudinho. Mas antes de mais nada, não se esqueça de dar o seu like, se inscrever no meu canal e ativar o sininho. Também gostaria de convidar você para dar um pulo no meu Instagram, também que lá eu posto dicas, posto receitas, e fique aqui ligado no meu canal, porque eu posto 3 vídeos por semana aqui no meu canal. Fica ligadinho, ativa o sininho para você não perder nada. Como deve ser a alimentação da gestante? Tudo que a gestante ingere está diretamente relacionada com o desenvolvimento do feto. A alimentação da gestante não precisa ser restritiva. Ela precisa ser saudável, bastante nutritiva e com bastante cuidado. Por exemplo, com a contaminação, né, tem que ter o cuidado possível com contaminação, porque prejudica muito tanto a gestante quanto o bebê. A alimentação da gestante deve ter uma combinação de todos os macros e micronutrientes, como os carboidratos complexos de médio a baixo índice glicêmico, proteínas magras, que são ricas em ferro, vitamina B12 e ácido fólico, gorduras boas e, claro, outros alimentos, fontes de vitaminas e minerais. E os alimentos da gestante devem ser bem higienizados. Como é o ganho de peso da gestante? Bom, essa é uma dúvida muito comum, né, entre as gestantes. A gestante necessita de um aporte maior de quilocalorias, porque é importante tanto para ela quanto para o feto. Por isso, é normal o ganho de peso da gestante. O ganho de peso vai depender muito de como que era o seu peso antes. Por exemplo, se você tinha o IMC abaixo do normal, o IMC é o cálculo do peso e da altura, o seu cálculo que vai definir se você está com peso normal, se você está com sobrepeso, se você está obesa. Aí, no caso, o peso da gestante, a quantidade de quilo que você vai ganhar durante toda a gestação vai depender de como que era o seu IMC antes. Por exemplo, se você era de baixo peso, se você tinha um IMC de baixo peso, se você era eutrófica, se você estava normal, com peso normal, peso adequado, se você estava com sobrepeso ou se você estava obesa, antes de ficar gestante, no caso, que é o IMC pré-gestacional. Aí a quantidade do ganho de peso vai depender muito de como era o seu peso antes. Mas falando assim, de modo geral aqui, porque eu não vou dar muitos detalhes para o vídeo não ficar muito longo, no geral a gestante deve ganhar durante toda a gestação, até os 9 meses, 12,5 kg mais ou menos. Mas calma que não é só o que a gestante consome que a gestante vai ganhar peso. Que eu vou explicar agora o porquê que a gestante ganha peso também. Mas depois eu gravo outro vídeo explicando mais detalhadamente sobre esse ganho de peso, sobre a quantidade de ganho de peso que cada gestante pode ganhar de acordo com o seu IMC pré-gestacional. Por que que a gestante ganha peso? A gestante tem que ganhar peso, né? Ela necessita de ganhar peso. O peso da gestante está dividido entre, por exemplo, o bebê pesa cerca de 3 quilos, né? A placenta, né, que também pesa em média de 700 gramas. A mama, que pesa cerca de 800 gramas. Tem também o aumento do útero, que pesa 900 gramas, mais ou menos. Tem o aumento do líquido amniótico, que pesa mais ou menos 1,1 kg. E também a gestante vai ter um maior volume de sangue. E também há aumento da massa gorda, né? Claro, porque vai acumular gordura. Como a mama, ela possui gordura, né? Vai acumular uma gordura. Você compreendeu? Compreendeu por que que a gestante ganha tanto peso? Além dela ter um aumento do aporte calórico, o corpo da gestante passa por uma transformação que aumenta tudo, que aumenta muita coisa no corpo da gestante, e os hormônios também se modificam, tudo muda completamente. Aí por isso que a gestante tem esse ganho de peso, não é somente por causa da quantidade de quilocaloria que a gestante consome.
Segue agora algumas dicas nutricionais do primeiro trimestre até o terceiro trimestre de gravidez. O primeiro passo que você deve fazer quando você descobre que está grávida é procurar o obstetra, né? E começar já a fazer o seu pré-natal para ele te acompanhar. Você vai ter a consulta mensal, porque você vai precisar tomar um suplemento chamado sulfato ferroso, né, que é rico em ferro, e o ácido fólico, que a gestante, quando você fica gestante, você tem mais risco de ter anemia. Isso prejudica muito o bebê. Então, mesmo as gestantes não estando com anemia, eles passam o suplemento rico em ferro, que tem que passar, não tem como. Mesmo se você não tiver anemia, você vai ter que tomar o sulfato ferroso. E o ácido fólico, mas o ácido fólico vai ser somente o primeiro trimestre de gravidez. No segundo trimestre já não é necessário. Também é importante também você procurar um nutricionista para estar fazendo o acompanhamento nutricional, porque o nutricionista que vai cuidar da sua alimentação, né, que vai te orientar, que vai adequar a sua alimentação, que vai acompanhar o seu ganho de peso, vai estar aí te acompanhando, ter acompanhamento, para que você não tenha nenhuma deficiência de nenhum alimento, para que você tenha um peso adequado. É importante você ter um acompanhamento nutricional. No primeiro trimestre de gestação, você começa a sentir uma fome absurda, isso é normal, mas muitas gestantes não sentem essa fome porque sentem muito enjoo, né? Nem todas sentem também enjoo, né? Isso vai depender muito também do seu organismo, vai depender do organismo de cada uma. Não tem nada a ver se é menino ou menina, não tem nada a ver, gente. Isso vai depender de como o seu corpo vai reagir, mas isso varia muito. Tem umas que sentem muita fome, tem outras que sentem bastante enjoo, tem outras que não sentem nada. Isso vai variar bastante de organismo para organismo. Eu mesma já passei do período de enjoo, eu só senti enjoo no primeiro trimestre de gestação, no segundo o enjoo já sumiu. Já eu sofri bastante com enjoo no primeiro trimestre, mas agora, chegou no segundo, já assumiram e agora tô tranquila, tô só curtindo agora a minha gravidez e só curtindo os melhores momentos. Aproveita bastante cada momento da sua gravidez. Alimentos para aliviar o enjoo. Alimentos secos como bolacha, torrada, pão de sal. Alimentos cítricos como laranja, limão. Alimentos gelados como picolé de limão, picolé de manga, picolé da fruta. Uma dica que você pode fazer para aliviar os enjoos é fazer um suco de limão e colocar nos cubinhos de gelos. E quando você sentir enjoo, você colocar os cubinhos dentro de um copo com água. Ou então, colocar o gelinho na boca mesmo, que vai aliviar bastante. Essa dica eu fiz e deu super certo. Evite alimentos gordurosos, comidas gordurosas e sólidas. E a cafeína, né, o café, porque podem irritar a mucosa e induzir ao vômito. Não fique sem se alimentar, porque tem gestante que não se alimenta devido ao enjoo ser muito forte. A minha dica é não fique sem se alimentar. Quando você estiver enjoada, segue essas dicas que eu dei anteriormente. O ideal é consumir alimentos com menor volume e com maior frequência diária. Chegou no final do primeiro trimestre, chegando no segundo trimestre, os enjoos começam a desaparecer, mas mesmo assim algumas ainda sentem, porque vai depender de cada organismo. Nessa fase já não é tão necessário o consumo do suplemento do ácido fólico, mas o sulfato ferroso continua sendo muito importante até o final da gestação e também até o terceiro mês pós-parto. E se a gestante, você gestante, estiver com alguma carência de algum alimento, nesse caso vai ter que ser suplementado, mas isso quem vai definir é o seu médico, o seu obstetra ou o seu nutricionista. De maneira nenhuma você toma nenhuma medicação, qualquer tipo de medicação por conta própria, porque pode ser prejudicial tanto para você quanto para o bebê. Alimentos para aliviar a prisão de ventre. A prisão de ventre, que é muito comum as gestantes ter, né, que causa um certo desconforto. Eu mesma tenho também de vez em quando. A minha recomendação é você consumir alimentos ricos em fibras, como aveia, pão integral, as sementes de gergelim, semente de chia, semente de linhaça, semente de abóbora, mix de cereais, né? Combinar aveia e granola, e iogurte natural, né? Que contém prebiótico, e também beber bastante água.
Nessa fase, a gestante tem que tomar bastante água. Náuseas e refluxo. É comum a gestante ter esse problema no início do primeiro trimestre e no final do último trimestre de gestação, devido ao aumento da pressão abdominal pelo útero, que está crescendo. Nesse caso, a minha recomendação é: você também pode consumir alimentos com menor volume, mas com mais frequência durante o dia, comer mais lentamente, mastigar bem, porque é uma forma de ajudar na digestão e evitar também comidas gordurosas, evitar gorduras e evitar bebidas durante as refeições. As gestantes também costumam sentir azias, costuma ter muita azia, né, até o final da gestação. É recomendável absorver tudo que absorve o excesso do suco gástrico, consumir alimentos ricos em fibras também, como eu citei, né, que é a aveia, mix de cereais, as oleaginosas, castanha de caju, castanha do Pará, e mastigar bem também os alimentos, beber bastante água, consumir alimentos ricos em água para aliviar a azia e reduzir o inchaço, como laranja, limão, melancia, água de coco. É importante também você evitar o excesso de açúcar. Se for possível, não coloque açúcar no seu suco. E você pode estar colocando adoçantes, que os que são permitidos são os adoçantes naturais, como o sucralose, o stevia ou o xilitol. Esses são permitidos porque eles são naturais e não fazem mal. Então você pode estar acrescentando esses adoçantes no seu suco, em vez do açúcar. Bom, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham entendido, você que está gestante, tenha entendido as dicas que eu passei. E se você conhece alguém que está gestante, compartilhe esse vídeo para ela também, se ela tem dúvida em relação à alimentação. Também em breve eu vou estar gravando mais vídeos sobre gestante, só peço que você fique atenta, não deixe de ativar o sininho para ficar atenta aos novos vídeos. Se ficou alguma dúvida, comente aqui abaixo, que eu vou estar respondendo. E se você também está gestante, comente aqui abaixo e conte um pouquinho sobre a sua gestação, quantos meses você está. Se você já sabe qual o sexo do seu bebê, qual o nome do seu bebê, compartilhe esse momento comigo, que é muito importante, né? E aproveita cada momento da sua gestação, como eu estou aproveitando, porque é um momento único, um momento sensacional. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu e o Pedro Miguel vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Beijos da Nutri. Tchau, tchau.